Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Senado aprovou uma emenda que pode aumentar a participação feminina no poder legislativo. Ela prevê um aumento gradativo do número de vagas destinadas às mulheres. Começa com 10% numa eleição. Na eleição seguinte, esse percentual pula para 12%. Na outra eleição, chega a 16%. Pode até parecer pouco, já que a população brasileira tem mais mulheres do que homens neste momento. Portanto, elas deveriam ser pelo menos 50% da representação parlamentar. Mas a emenda é uma das bandeiras da líder do Partido Verde na Câmara, a deputada Leandre, do PV do Paraná, a única líder de um partido ou coligação no Congresso Nacional neste momento. Além dessa bandeira, a deputada também luta contra a violência às mulheres em todos os campos, violência doméstica, estupro coletivo, violência online, desigualdade salarial e vai por aí. A deputada está aqui com a gente. Tá, vamos começar um pouquinho por esse projeto, por essa emenda. Até nós já discutimos também com outras colegas suas aqui e tal. O que a seu ver, aqui na Câmara, ainda impede que essa emenda vá adiante? Eu acredito, em especial, que as pessoas elas não conseguem entender que, muitas vezes, o sinônimo de igualdade e de justiça são diferentes. Você hoje, eu acredito que as mulheres não buscam nenhum tipo de privilégio, entrar aqui na Câmara dos Deputados sem ter votos, como muitos dos parlamentares alegam hoje, que quem tem capacidade se elege, né? Eu, particularmente, não entrei por cota, mas eu acredito que se nós tivéssemos um sistema mais justo, né, mais mulheres participariam da política e seguramente a participação efetiva de mulheres aqui na Câmara seria maior. Por exemplo, hoje, uma eleição que garante ou que obriga que os partidos apresentem 30% de gênero, né? Sim. De um gênero, é algo que não faz sentido quando você não também, de uma mesma numa contrapartida, você não permita que também tenha essa representatividade mínima, então, de 30%. O que a gente tem percebido, muitas candidaturas assim, falsas, né? Mulheres sendo usadas para que os partidos possam montar chapa com o maior número possível de concorrentes homens. E isso, eu acredito que não traz benefício nenhum para a democracia. E principalmente para o parlamento, que hoje... além daquelas que participam da chapa só para compor, só para poder fechar a chapa. Exatamente isso. Então, efetivamente, as mulheres que hoje disputam uma eleição são umas guerreiras, vamos dizer assim, porque uma eleição, ela é um processo complexo, né, onde a gente tem muitas desigualdades. Você perceba que desde a questão dos investimentos por parte dos partidos para as mulheres é muito menor do que para os homens. As mulheres têm mais dificuldades de aceitarem uma candidatura frente a esse cenário. Então, a ideia de você hoje poder estabelecer um número mínimo de vagas a serem ocupadas por mulheres na Câmara dos Deputados e no Senado, ou nas câmaras municipais e assembleias legislativas, é algo que você traz uma certa justiça, né? Porque eu não posso dar condições iguais para quem são desiguais. Um equilíbrio um pouco mais justo. Perfeito. Assim. Se, por exemplo, nós tivermos pessoas de estatura diferente para apanhar uma maçã e nós dermos escadas com o mesmo tamanho, a desigualdade ela continua existindo. É justo, mas é desigual. Então, a imagem, a metáfora é muito boa. Então, assim, eu vejo que para uma eleição, para a participação das mulheres, nós precisamos criar condições para que elas, assim, comecem a se estimularem a participar, porque a gente percebe o seguinte: quando você está numa votação aqui na Câmara, seguramente o olhar das mulheres, a sensibilidade que as mulheres têm, em todos os aspectos, não é nem por homem e mulheres serem ou diferentes, ou melhor, não é nada disso, é pela questão, inclusive, do retrato da sociedade. Seguramente as mulheres vão conseguir, dentro de uma discussão equilibrada, também sair um produto de um projeto de lei com uma qualidade muito maior.
Deputada, pouco antes da entrevista, a senhora me falava dessa nova percepção, né, com relação à questão da violência, de que é possível a gente começar a trabalhar isso lá na primeira infância. Como é que a senhora pode explicar melhor isso para o telespectador da TV Câmara? Porque normalmente as pessoas não estão preocupadas com isso. Mas espera aí, como é que uma criança lá atrás já está se formando uma pessoa violenta? De que forma isso se constrói? Na verdade é assim, a ciência já comprovou que 70%, por exemplo, do nosso cérebro se forma nos 2 primeiros anos de vida. E ninguém se torna violento à idade adulta, né, ou na adolescência. Seguramente é um processo. Essas crianças, ou esse adolescente, ou esse adulto infrator hoje, é fruto do meio que ele viveu, presenciando a violência entre os pais, na família, na comunidade que ele vive. E, infelizmente, hoje a gente tem e muito... essa violência ela vai se naturalizando. É um processo... Se tornando uma coisa natural. E, infelizmente, hoje a gente tem muitas políticas voltadas para a questão de tratar o efeito do problema, né? Então, se você olhar aqui na Câmara, as principais proposições são de tipificação de crime, de aumento de pena. Você não tem nada, ou quase nada, relacionado à questão... Redução da maioridade. Isso, relacionado à questão da educação e à prevenção. Então, por exemplo, a partir do momento que eu começo a entender aquilo que cientificamente já está comprovado, e países de primeiro mundo já investem hoje muito na primeira infância. Os Estados Unidos, por exemplo, um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia fez uma equação que provou que cada dólar investido na primeira infância reverte em 7 dólares para o Estado. Por quê? Porque é lá na primeira infância que você vai combater a desigualdade, que você vai combater a pobreza e principalmente que você vai combater a violência. Porque é muito mais barato e dá um retorno muito maior para o Estado quando você investe nos pequenos. E esse trabalho é algo encabeçado aqui na Câmara pela Secretaria da Mulher. O Marco Legal da Primeira Infância, que traz à tona toda essa discussão, que foi sancionada em 2016, é uma das leis mais avançadas do mundo, mas que precisa da sua implementação. Então, quando a gente discute a questão da violência e olha para a questão do sistema prisional, olha para a questão da legislação, olha para a questão da tipificação ou do aumento de pena, a gente precisa também, em paralelo a isso, porque, claro, é necessário você resolver esses problemas, em paralelo a isso, ir tratando a causa desse problema. Essas pessoas não nasceram assim, mas infelizmente hoje o que a gente precisa é mudar o nosso conceito de cuidado, a cultura do cuidado. Quando a gente diz para uma mãe, né, principalmente aquelas que não têm acesso à informação, eu não posso cobrar dela aquilo que ela não conhece, mas quando um médico diz para uma mãe, o cérebro da criança nos primeiros anos de vida é muito importante, é muito natural ela pensar que não pode bater a cabeça. Mas, na verdade, a gente precisa ir além, a gente precisa levar esse conhecimento para a sociedade. E mais do que isso, a sociedade também precisa ter a sua parcela de participação. Hoje, a gente quer transferir tudo para o Estado, né? O governo não faz isso, não tem políticas para isso, ou não tem políticas para aquilo. É claro que o Estado tem a sua responsabilidade, mas a sociedade também, porque é muito comum hoje você olhar para uma criança, ela à margem, né, da sociedade, vulnerável, e você, capacitado para ajudá-la, você se pergunta, o que essa criança é para mim? O que ela representa na minha vida? E se ela não tiver nenhum tipo de vínculo com você ou com a sua família, seguramente você vai também chegar à conclusão que não é problema seu. Mas se você é um professor, amanhã essa criança vai estar lá dentro da escola. Ela vai ser um problema teu. Se você é um empresário, seguramente amanhã ela é o teu próximo funcionário. O vínculo vai ser... É um problema seu. De repente, essa criança que está sendo marginalizada, amanhã vai ser um ente da tua família. Pode estar se relacionando com um filho seu. E pior do que isso, amanhã ela pode ser alguém que pode tirar a vida de alguma pessoa da tua família. Mas a gente se pergunta, ela nasceu assim? Não. Todos nascemos iguais. As oportunidades que tivemos na vida é que nos fez diferentes. Então, eu acredito muito que a partir do momento que o Brasil, como sociedade civil, como poder de Estado, pensar na primeira infância e fazer esse investimento necessário,
que já países evoluídos, desenvolvidos fazem, seguramente nós vamos ter muito menos problemas de violência. Até porque toda essa questão cultural da violência contra a mulher, ela vem de dentro de casa. Ela vem daquilo que as crianças veem os pais fazerem com as mães. E acham que isso é natural. Crescem com isso, né? Deputado Leandro, o papo está ótimo, a gente poderia prosseguir aqui, até porque há diversos outros aspectos, como, por exemplo, essas questões que eu citei rapidamente, né? Essa também da violência às mulheres, da violência doméstica, etc., etc., que hoje têm sido tratadas aqui, e o tempo inteiro, pelos efeitos e muito menos pelas causas, como a senhora aponta. Perfeito. E a nossa sociedade, ela é extremamente dinâmica. Nós estamos evoluindo, nós temos outros tipos de violência hoje. Por exemplo, a violência que ocorre pela internet é algo que precisa ser tratado. Mas o uso também da internet, hoje é natural você largar os filhos aos computadores, aos laptops, aos smartphones, ao invés de você estar ali presente na vida dele, criando todo esse afeto. Eu acredito que falta para a sociedade isso. A gente diminuir um pouco as relações eletrônicas e aumentar as relações interpessoais, interdependentes. Eu li essa semana uma entrevista de uma norte-americana que estuda essas coisas e as pessoas dizem assim, meu filho não está na rua, ele está no laptop, ele está no celular. E ela diz, não, ele está no mundo. Deputada Leandro, muito obrigado pela sua participação. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.